Esse aqui vai ser temporariamente o nosso cenário. Esse é o primeiro vídeo do canal. É, digamos um episódio piloto. Em breve eu vou fazer uma apresentação mais formal, né? Apresentando os meus atributos e como eu pretendo contribuir. Afinal, isso daqui também é um emprego. Por mais que eu não tenha uma função objetiva para o capital objetivo, né? Para o capital gerado pelo canal, isso aqui é um trabalho e deve ser levado com essa natureza, não é? Aqui eu pretendo abordar, cara, diversos temas, principalmente política, mas não a política teórica, né? Não é sobre esquerda e direita, mas muito mais a política do cotidiano, em como as normas elas influenciam na sua vida, independente da sua ideologia, entendeu? E E também sobre ciência, cara, mas tudo isso de maneira muito pragmática, entendeu? Eu quero fazer aqui esse contraste entre o racionalismo, né, que é essa idealização que a gente tem de como as coisas deveriam ser, de como a gente tenta buscar uma robotização, uma padronização do comportamento que é, infelizmente, né, principalmente para mim, que sou uma pessoa muito lógica, que infelizmente é impraticável, entendeu? Não adianta a gente buscar sistemas que sejam muito restritos, que sejam muito pretensiosos do ponto de vista de controle e de manutenção, porque na prática não vai funcionar. Então, né, claro que o realismo ele precede a maioria das filosofias, né, das vertentes filosóficas, mas eu diria que quando a gente choca é, esse o iluminismo, né, o racionalismo, essa ideia de que a gente tem que ser certinho, com o pragmatismo, que é o dia a dia, que é a prática, que é a execução, quando a gente choca essas duas vertentes da filosofia, do conhecimento, a gente vai obter a realidade. Entendeu? O que é que funciona? Beleza, no papel é massa, a teoria é massa, mas e a prática? Como é que funciona a prática? E também a gente não pode pensar só na prática. Não, é assim e pronto. Não, é assim há 1000 anos e pronto. Não, tem que ter uma simbiose, tem que haver uma amizade entre esses dois campos. Né? Eles têm que conversar, eles têm que convergir. Né? E eu quero trazer isso, cara. Entendeu? É isso que eu quero trazer. Esse, esse match aí entre o, a teoria e a prática, né? E como a ciência também, né? Porque não é só a Constituição que afeta o nosso dia a dia, mas também a ciência. Por mais que, por exemplo, né, muitas vezes a gente estudou Newton na escola, né? Estudou física, matemática, química, e a gente só decorou e esqueceu porque a forma como nos foi apresentada a teoria, ela não implicava no cotidiano. Então a mente não absorve, né? Porque, né, abrindo aqui a escola, ela foi fundada, né? As primeiras escolas vêm lá da primeira revolução industrial e o intuito delas, cara, era simplesmente qualificar trabalhadores. Ela não tem o intuito de humanizar, de criar ética, de criar senso crítico. Ela foi projetada para melhorar a mão de obra. E isso só foi, como é que eu posso dizer? Só foi feita uma nova roupagem, entendeu? Só trocaram a capa do livro, mas o conteúdo do livro continua o mesmo, entendeu? Até hoje é assim. Né? Não desqualificar as escolas, mas o modelo é evidente que não é funcional. Né? Tem que haver uma mudança brusca aí, mas a gente sabe que, né,
voltando para a prática, né? Isso é teoria. A prática, como vocês sabem, isso não é algo tão fácil, tão simples de ser executado, né? E é justamente essas questões, né? Quem decide o que a gente deve aprender na escola? Como é decidido isso? Entendeu? A democracia funciona? A monarquia era melhor? A China, por ser autoritária, ela é mais eficiente? As pessoas realmente deveriam ter amplamente direito a, ao voto, às decisões? Uma pessoa que não entende o peso da decisão dela, ela deveria poder decidir? Entendeu? E outra, quem decide quem pode ou não decidir? Entendeu? Claro que quando a gente pega todo esse ecossistema, toda essa, essa massa de questionamentos, parece muito sofisticado e tal, mas é justamente essa a minha pretensão. É simplificar a teoria, apresentar ela de maneira prática e sem desidratar a qualidade da academia, porque o estudo científico, ele é muito relevante, cara, ele é essencial, a gente não pode partir simplesmente do achismo, né? Não, eu acho que é isso, então vamos por isso e tal, por mais que, infelizmente, em alguns momentos isso ocorra, entendeu? É pessoas que não têm a mínima noção sobre o tema, decidindo sobre ele e votando e toca andar e é isso e que se foda. Mas por mais que a nossa elite, né, a nossa elite intelectual, por muitas vezes não consiga se fazer presente, não consiga impactar, eu acho que também a gente não pode jogar a toalha, né? A gente vai aqui insistir, 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 né? A gente tem como nosso guardião aí, se eu não me engano, é Sócrates, né? Sócrates acreditava que o ser humano ele era mal por ignorância e não por natureza ou por outro fator. Então ele acreditava que se a gente educasse todo mundo, né, se a educação fosse difundida de maneira ampla e restrita, a gente seríamos, perdão, nós seríamos todos bons. Eu discordo quase que absolutamente disso, né? Claro que o conhecimento ele tem um efeito prático na nossa bondade, na nossa boa vontade, mas tem muitas nuances, né? Que na época dele, obviamente, né, um gênio, quem sou eu, né? Quem sou eu para falar do cara? Mas a gente tem novos dados que merecem análises e que poderiam influenciar, né, essa, essa afirmação de Aristóteles na sua concepção. E bem, é isso. Acho que deu para ver aí, né, mais ou menos como, como eu penso. É um pequeno rascunho, né, aqui no ao vivo, mas já dá para ter né, sabor anti-atalho. E a gente vai discutir esses temas ao longo dos próximos meses, eu espero, se possível nos próximos anos e quem sabe nas próximas décadas, né? E é isso.